para fazer a vontade de Deus, para cumprir a missão que ele diz: eu vim para fazer a vontade do meu Pai, daquele que me enviou. O Senhor abriu-me os ouvidos. Uma das cenas do processo em que Jesus está sendo conduzido já para ser entregue à morte é o momento em que ele está lá no Getsemane e sofre muito, dizendo: Pai, afasta de mim este cálice. Mas depois, imediatamente diz: Mas eu não vim para fazer a minha vontade, mas a tua vontade. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti, nem voltei atrás. Continuou firme, seguindo aquilo que era o decreto de Deus para a sua vida. Nós identificamos também Jesus, nesse outro versículo: oferecia as costas para me baterem, e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Mas conclui dizendo: o Senhor Deus é o meu auxiliador. Por isso, não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não serei humilhado. Ainda que passe por uma humilhação tremenda em todo o processo de condenação, a gente sabe que essa humilhação levará Jesus a uma exaltação, que é o que São Paulo nos ensina no capítulo 2 da carta aos Filipenses. Esse Jesus é aquele que foi obediente até a morte e morte de cruz. Portanto, mais uma vez, a própria palavra de Jesus é levada ao seu pleno cumprimento, tem autenticidade tudo aquilo que ele prega, porque ele diz: aquele que for humilhado será exaltado. E agora nós estamos vendo a exaltação de nosso Senhor Jesus Cristo, que se deu quando ele não se apegou no fato de ser filho de Deus. Ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. No entanto, não se apega a esse título, que é dele. Ele de fato é o Filho de Deus, é divino, mas se faz obediente até a morte e morte de cruz. Mas existe algo muito importante por trás disso. Quando Jesus se humilha, diz São Paulo, por essa humilhação, de se fazer escravo, obediente até a morte e morte de cruz, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Então vai se encaminhando para quê? Para que todos aqueles que observaram Jesus sendo levantado na cruz, e agora já num contexto de pregação querigmática, porque São Paulo está já no contexto da ressurreição de nosso Senhor, da experiência pessoal que ele fez com Jesus, agora é levar as pessoas a reconhecerem Jesus tal como ele é. E conclui São Paulo: assim, porque Jesus foi exaltado, ao nome de Jesus todos os joelhos se dobrem no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A exaltação de Jesus leva os homens e mulheres a tomar uma decisão. E é uma decisão tão tremenda que São Paulo diz: o joelho vai se dobrar no céu, na terra e nos infernos. Porque o critério fundamental de pertença ao Senhor é quando nós decidimos terminantemente por aderir àquilo que Ele nos oferece. Então, não servindo a outros deuses, deixando as coisas que são oferecidas pela estrutura desse mundo de lado, para que Ele ocupe o lugar central na nossa vida, seja o Senhor, definitivamente. Jesus é o Senhor do céu, da terra e dos infernos. Jesus é o Senhor de toda a vida humana. O processo do ressuscitado, Deus ressuscitar Jesus dentre os mortos, é exatamente para que criemos em nós essa consciência. Não só proclamar com palavras, como qualquer um pode fazer, mas proclamar na unção do Espírito que Jesus é o Senhor. Porque isso dá sentido à nossa vida, dá sentido à nossa existência. Quando nós proclamamos Jesus como o único Senhor e Salvador das nossas vidas. São Marcos, no Evangelho, traça um processo pedagógico, ou tem um jeito de ensinar que lhe é muito próprio, que mostra Jesus sendo aquele que é capaz de fazer milagres, Jesus que cura muitas pessoas, com uma palavra só expulsa os espíritos do mal, faz a tempestade se acalmar, faz milagres tantos que estão descritos no seu Evangelho, mas fica sempre uma pergunta: quem é esse Jesus? Que pode ser reconhecido pelos milagres que faz,
Mas ele vai desenvolvendo o Evangelho de tal forma que essa pergunta fica sempre no ar: quem é Jesus? Quem é esse Jesus? E quer levar as pessoas a reconhecerem de verdade quem é Jesus. Não por aquilo que ele faz, mas por aquilo que ele é. Não por aquilo que ele pode fazer pelas pessoas, pelo milagre, essas coisas todas, mas por aquilo que ele é. E Jesus só é reconhecido, de fato, como ele é, no momento sublime da sua glorificação. Quando uma ou outra força quer antecipar quem é Jesus, Jesus mesmo diz: olha, fique quieto, não fale para ninguém, proíbe os espíritos maus, aqueles que recebem uma cura, Jesus proíbe que falem quem é ele, porque São Marcos releva isso para o final, para o momento sublime da sua glorificação, quando Jesus é reconhecido por um pagão, por alguém que está ali com a responsabilidade de condená-lo, de maltratá-lo, alguém que foi um dos responsáveis em empregá-lo na cruz, em maltratá-lo. É exatamente um soldado, um sem nome, que quando Jesus expira, ele reconhece verdadeiramente: este é o Filho de Deus. É um processo todo que levou os interlocutores do Evangelho, os leitores, a identificarem Jesus como sendo verdadeiramente o Filho de Deus. Essa descoberta que dá sentido na nossa vida. Porque às vezes as pessoas procuram Jesus por aquilo que ele pode fazer, não por aquilo que ele é. E todas as pessoas que procuram Jesus unicamente por aquilo que ele pode fazer, acabam abandonando-o, porque não conseguem servir Jesus carregando a cruz. Não conseguem servir Jesus no caminho do Calvário. Não conseguem servir Jesus crucificando-se com ele para morrer o homem velho e nascer o homem novo. Porque ficam procurando Jesus simplesmente por aquilo que ele pode fazer. A experiência que nós temos que ter com Jesus, o que nós queremos fazer, é a experiência que nos leva a entender Jesus exatamente como ele é, o que ele é, não o que ele pode fazer. É claro, eu não estou negando aquilo que Jesus pode fazer. E vocês sabem disso, Jesus pode fazer milagres, Jesus pode todas as coisas. Mas a experiência que nos identifica plenamente com Jesus é a experiência que nos leva a compreender de fato como ele é, não o que ele pode fazer. Porque quando a gente entende quem é Jesus, verdadeiramente o Filho de Deus, aquele que nos salva dos nossos pecados, que nos introduz numa vida nova, aí a gente nunca abandona Jesus. Nunca. A experiência de Maria Santíssima. Ela é mãe, mas ao mesmo tempo é discípula. E não é discípula por aquilo que ele pode fazer, mas por aquilo que ele é. Ela sabe quem é aquele que está carregando a cruz. A experiência que Maria Madalena teve com Jesus, que vai até o fim. A experiência que São João teve com Jesus, que o acompanha até o último momento. Os outros também vão ter uma experiência semelhante a essa, mas é uma experiência posterior. Tanto que Pedro é aquele primeiro que vai negar Jesus, vai abandoná-lo. Eu nem sei quem é esse, nunca vi, nunca estive com ele. Mas depois o próprio Espírito levará Pedro a fazer uma experiência com Jesus, não por aquilo que ele pode fazer, mas por aquilo que ele é. E ele identifica-se plenamente com o Senhor, a ponto de dar a sua vida pela fé, a sua vida pelo projeto de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a experiência que dá autenticidade à nossa vida cristã. Quando nós nos comprometemos com Jesus por aquilo que ele é, não por aquilo que ele pode fazer simplesmente. Mas aquilo que ele pode fazer vai ser na nossa vida uma consequência da nossa identificação plena com ele. Quando nós nos identificamos com aquilo que ele é, consequentemente as outras coisas irão acontecer na nossa vida. Mas existe esse processo que é importantíssimo na nossa vida, que nos leva a uma identificação plena com ele e que faz com que não o abandonemos em nenhum momento. Estejamos com Jesus. Da paixão até a ressurreição. Estejamos com Jesus na oração e quando ele carrega a cruz.